Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos esperar a galera entrar aí. Ih, esqueci de tirar o som ali do celular, vai ficar aparecendo as notificações. Como faz? Vamos ver se vai aparecer as notificações. Oi, gente! Oi, Sônia! Oi, Tati! Eva, tudo bem com vocês? Alexandra, Andréia, Lívia, beijos para todos. Hoje estou aqui na sala, eu e o Val Esperança, mais conhecido como marido. E ele vai ler as perguntas que vocês forem fazendo. Graça e Paula, entra aí na live, amor, entra aí. Ele vai dar um oi aqui para vocês, ó. Esse aqui é o marido. Tudo bom, gente? Ele vai ser a voz de vocês, ele vai ler as perguntas que vocês forem fazendo e vai falar aqui pra mim enquanto eu vou realizando aqui os procedimentos. A gente vai fazer uma primeira fermentação e aí se vocês tiverem dúvidas, vocês vão colocando. Eu resolvi fazer de duas formas, tanto a primeira fermentação com o medidor de pH para a gente entender. Muitas pessoas têm dúvidas de como começar a fermentação com pH, com esse pH fixo inicial, e muita gente tem dúvida de não ter o medidor e aí não sabe o que fazer quando não tem, mas também tem jeito para esse caso. Muitas pessoas começam a fazer kombucha, eu também comecei sem ter nenhum equipamento, e aí dá para fazer também do mesmo jeito. Tá boa a conexão? Vocês estão me ouvindo bem, gente? Coloquem aqui pra mim se tá dando pra ouvir direitinho, se a internet tá legal, porque eu tô no 4G, aqui não tem Wi-Fi ainda. Espero que dê tudo certo. E vamos esperar a galera entrar aí. Enquanto isso, vou falando um oi pra todos vocês. Vão deixando aí pra mim se tá funcionando legal. Marielle tá dando um oi. Luciana, Heloísa. Primeira live de processos, hein, gente? Tô feliz, tomara que dê certo. Nunca fiz live aqui na sala porque eu sempre tinha receio da conexão, mas vamos ver se funciona. A Amanda tá perguntando, vai ficar gravada a live? Eu acho que vai. Vamos ver se eu vou conseguir colocar lá no Drive. Se ainda couber mais aulas, eu vou colocar lá. Talvez faça uma pasta lá para as aulas práticas. Beleza? A Biokombucha tá falando que é de Dourados. Eu acho que é da mesma cidade da Rô, né? Uma amiga que eu tenho lá. Sônia tá mandando um oi. Estão falando que tá ótima a imagem. Que bom! Tô super feliz. Então, começar, né? Vamos começando, vocês vão colocando as perguntas aí. Ó, tô aqui com uma... Vou falar primeiro do que a gente vai fazer. Vou fazer 2 litros de kombucha porque eu vou usar essa suqueira aqui. Muita gente tem receio de suqueira por conta da torneira, mas pra mim eu acho que é a melhor opção ter torneira para você ir experimentando, para dar para você acompanhar o seu processo sem mexer no scoop que está em informação aqui. Então, eu acho que a melhor forma, se você não tem fermentador grande, não partiu ainda para essa escala maior, suqueiras assim de vidro com torneira. Mas também dá pra fazer no vidro sem torneira, só que aí você vai precisar de um canudo, né, pra você experimentar, fica um pouquinho mais difícil. Então, se você puder investir mais, a suqueira é uma ótima opção. Então, vamos fazer 2 litros nessa suqueira aqui. E aí, a receita vai ser aquela receita básica que vai em todos os livretos. Tem um vídeo também no YouTube, se vocês não viram meu vídeo de formação da matriz, entra lá no YouTube que eu tenho um canal lá agora. Só tem um vídeo, mas eu vou ir alimentando lá. E lá eu passo também a receita básica, que é para cada litro de água, a receita básica do chá, para cada litro de água a gente utiliza entre 5 e 8 gramas de chá e entre 50 e 80 gramas de açúcar. No meu caso eu uso 70 gramas de açúcar e 8 gramas de chá, mas isso vai depender do que você quer aí para o seu processo. Você pode variar essas quantidades, de repente você gosta do sabor do chá mais fraquinho, então daí dá para você usar o mínimo, que seriam 5 gramas. Mas eu acho 8 gramas por litro de chá, assim, ótimo, uma ótima opção. O chá que eu uso é o Yama Motoyama, da Chadô. Tem aqui na bio, se vocês clicarem lá na bio, vocês conseguem entrar direto no site deles para adquirir o chá. Eles também vendem a Maia, mas o que eu uso é o Yama Motoyama orgânico.
O açúcar também, o orgânico, eu uso da Native e no meu caso eu uso 70 gramas por litro. Então eu vou fazer 2 litros aqui. Estou aqui com a minha água já filtrada. E aqui nesse lado aqui, é porque não coube tudo na câmera, né? Fiz toda uma preparação aqui e não coube tudo. Mas vamos lá. Tô com o meu fogão aqui. Eu tô usando a indução porque aqui a gente não tem gás aqui na sala, então eu uso só elétrico, mas você vai fazer no seu normal. E eu tô aqui com uma panela inox. O material da panela é muito importante. Não é legal você usar alumínio, usar uma panela que você use para fazer outras coisas, tipo alimentos, porque os resíduos desses alimentos, mesmo que você lave, mesmo que você higienize direitinho, vai passar para o seu chá. E aí, às vezes, você pode ter alguma turbidez no chá ou aquela camada de como se fosse uma gordura por conta dos poros da panela. E aí, por isso, é melhor você usar uma panela que você só use para fazer kombucha e de preferência em inox para não liberar nenhuma substância no seu chá. Então, a gente vai começar aquecendo a água. Você pode aquecer, se você não tiver termômetro, um termômetro de cozinha assim, você pode aquecer e aí poucos minutos, pouco tempo antes da... Sabe quando está quase fervendo? Pouco tempo antes de levantar a fervura, você pode desligar. No meu caso, eu tenho esse termômetro aqui de cozinha, então eu vou usar ele e a gente vai aquecer nossa água até entre 80 e 85 graus. Então, como eu não vou ferver a minha água, eu tenho que usar uma água filtrada. Se você não usa água filtrada, se você usa água clorada, usa da torneira, que não é a melhor opção. Mas caso seja a que você tem disponível, você vai precisar ferver toda a sua água. No meu caso, eu sempre faço o chá concentrado, que eu acho que é uma maneira bem mais prática, porque aí a gente não precisa esperar esfriar o nosso chá. E aí, por isso, eu sempre uso água filtrada para os meus processos. Então, vamos colocar aqui nossa água. Eu vou fazer o chá concentrado. E a mecânica assim, do chá concentrado é assim, a gente pode fazer entre 1/3 e 1/4 do volume total que a gente quer para o nosso chá. No meu caso, eu quero 2 litros. Então, o que eu vou fazer vai ser 1/4 de 2 litros, que são 500 ml. Eu vou colocar 1/4 desse volume aqui na panela. Então, vão entrar os meus 500 ml aqui na panela. Estou aqui com meus 500 ml de água filtrada. E nesses 500 ml, eu vou fazer todo o volume de chá. Vou colocar todo o meu chá. Eu uso 8 gramas de chá por litro, então vou colocar 16 gramas de folhas e eu uso 70 gramas de açúcar por litro, então eu vou colocar 140 gramas de açúcar. E eu vou colocar todo esse ingrediente nesses 500 ml de água aqui. E depois eu só vou diluir esses 500 ml de água no meu restante aqui, que seria 1,5 litro. Então essa é uma maneira de você fazer um chá concentrado e não precisar esperar esfriar. Mas se você não estiver usando água filtrada, tem que fazer normal, né? Você vai precisar ferver a água toda. Então, eu vou ligar aqui. A Márcia Goulart perguntou se a água mineral também precisa ferver. Não, se for água mineral, não precisa ferver, tá, Márcia? Você vai... Antes eu usava água mineral, agora eu uso um filtro, da Meu Filtro, e ele é um filtro zero cloro, então ele não precisa também fazer esse processo de fervura. Em mineral, você só tem que tomar cuidado com o pH da água mineral. Geralmente vem escrito no rótulo. Dá uma olhada no rótulo, porque geralmente as águas minerais que são mais caras, elas têm um pH mais alto, elas são alcalinas. Por conta da nossa ingestão, né? Para a gente ingerir, geralmente a água, quando ela é mais alcalina, ela é melhor para a nossa saúde. Mas para a kombucha, quanto mais alto o pH da água, mais difícil vai ser para o seu chá de arranque descer esse pH. E a gente não quer que o nosso pH fique mais alto do que 4.2, 4. Então, se sua água for 8, por exemplo, o seu chá de arranque vai ter que descer o pH de 8 para 4. E aí não tem necessidade de você fazer isso, principalmente se você não tiver medidor, que aí não vai ter como você saber. Então, procura usar águas assim que fiquem entre 6,5, 7. A que eu usava lá, eu acho que era 6,3, né, amor? A que a gente comprava lá em Barra, eu acho que era mais ou menos isso. 6,8 era a que a gente usava lá. Então não precisa de água super cara, tá? Essa água mineral. Tá aquecendo aqui minha água.
já liguei o meu termômetro e vou dar uma olhada aqui na temperatura que tá. Se você não tiver termômetro, daí você faz aquilo que eu comentei. Antes da sua água alcançar a fervura, você já desliga, porque não precisa ferver, senão você vai queimar as folhas de chá. Minha água está em 25. Esse termômetro aqui é tipo super barato, eu acho que vale muito a pena vocês terem. Porque quando a gente tem uma temperatura muito alta do chá, o que acontece é que as folhas liberam mais tanino. O tanino é uma substância presente no chá que ela dá aquele amargor do chá. Isso acontece tanto quando a gente deixa muito tempo em infusão, quanto quando a gente usa uma temperatura muito alta para fazer o nosso chá. Então, se você já teve esse problema, começa a avaliar se teve a ver com o tanino. Se você usou temperaturas muito altas, se você deixou muito tempo. A Simone Queiroz perguntou se pode usar panela com fundo de cerâmica. Eu acho que sim. Imagino que possa, ô Simone. Fogão de indução é uma coisa de louco. A água aquece muito, muito, muito rápido. É impressionante. 80,5. Não vai dar pra vocês verem, né? Deixa eu virar pra cá, ver se dá pra ver. Se der pra ver, vocês me falem. Ó, já desceu um pouquinho, 79, 80, 81. Já tá uma boa temperatura. A Biokombucha perguntou se é melhor colocar açúcar antes ou depois da infusão. Açúcar antes ou depois da infusão? Sempre depois, principalmente se for chá concentrado. Eu vou pesar aqui o chá, eu devia ter feito isso antes, tá, gente? Mas vou pesar rapidinho aqui. Vou usar 16 gramas de chá, porque eu tô fazendo 2 litros, né? Então 8 gramas por litro dá 16. E aqui eu tô usando, ó, um rope bag, que é um saquinho infusor. Então esse saquinho você consegue reutilizar. Esse aqui é o que vem no kit para iniciantes. Você ia colocar aí no timer? Coloquei aqui o meu chá em infusão. E aí eu vou deixar ele aqui por 10 minutos. Mas você pode também deixar menos tempo. Inclusive o Benício, que é o sommelier da Chadô, que é a empresa que a gente tem parceria aqui, que eu adquiro chá, muita gente conhece o Benício. Ele também me indicou a fazer com um tempo de infusão menor, mas eu acho que fica tão bom com 10 minutos de infusão que eu acabo mantendo, mas você pode deixar menos, entre 5 e 10 minutos tá ótimo. Ah, sobre o açúcar, que a Bia tinha perguntado, né? Biokombucha. Biokombucha. Sobre o açúcar, uma coisa importante pra gente comentar. Se você fizer o chá concentrado igual eu estou fazendo e adicionar o açúcar antes das folhas, o que vai acontecer é que você vai saturar a água, porque você está só com uma parte da água total aqui. O restante do volume você não adicionou ainda porque você vai usar para diluir. E você vai pegar essa quantidade toda de açúcar e vai adicionar nessa pequena quantidade de água. Então, como a água tem essa proporção, uma quantidade que ela consegue dissolver, o que vai acontecer é que ela vai ter mais dificuldade para puxar o chá. Então você vai ter uma infusão mais fraca do que você teria se você não tivesse adicionado o açúcar antes. Então, para você não saturar a sua água, é melhor você adicionar depois que você já tiver feito a infusão. Mas se você for fazer o seu chá total e daí for esperar esfriar, sem fazer concentrado da forma que eu estou fazendo, nesse caso, você pode adicionar o açúcar antes, que não vai fazer diferença. E aí, vou deixar aqui uns 10 minutos, enquanto isso, vou pesando o açúcar. Sobre sanitização, que foi uma coisa que eu não falei aqui com vocês, eu já tinha passado álcool 70 aqui na bancada toda e em todos os utensílios, e também nas mãos. Eu não uso, nesse caso, eu não estou usando luva para manipular essas coisas que eu não vou colocar a mão diretamente. Mas, por exemplo, para o Scooby eu uso luva, mas você também pode usar um pegador de inox, só para você não ter contato direto. Mas esse é um detalhe que é mais importante para quem comercializa. Não necessariamente você precisa usar luva se você
faz só para sua família, né? Nesse caso, não tem tanta necessidade assim. Então, eu vou usar 140 gramas de açúcar aqui, porque eu uso 70 gramas por litro. Mas isso pode variar entre 50 e 80 gramas, dependendo do que você quer ali para sua kombucha final, né? Quanto mais açúcar você adicionar, tanto nessa etapa quanto na saborização, menor vai ser a estabilidade. Mais gaseificada a sua kombucha vai ficar, mas ela também vai ser uma kombucha mais instável, que tende a gaseificar excessivamente, mesmo em baixas temperaturas. Então, você precisa avaliar o que você quer ali para sua bebida final, porque também tem muitas pessoas que, usando a quantidade mínima, acham que fica assim, sem açúcar nenhum no paladar. Então, daí você pode até usar um pouco mais, 80 gramas, que é o que a maioria das pessoas usa, eu imagino. Então, a Sônia RLH perguntou por que não pode deixar a infusão até esfriar a água. Por conta do tanino. Tem dois fatores que influenciam na liberação de tanino, que é aquela substância que dá aquele amargor no chá. Então, as duas coisas que influenciam na liberação de tanino são a temperatura, então quanto mais alta a temperatura, mais tanino você libera também, e o tempo de infusão. Se você deixar muito tempo, você vai ter um chá amargo no final, porque as folhas vão ficar em contato com a água ali, liberando o tanino. A gente quer o tanino, ele é importante, mas em pouca quantidade. Se a gente tiver muito tanino, o resultado final da sua kombucha vai ser uma kombucha com um fundo amargo. A Márcia Goulart perguntou se pode reutilizar o chá fazendo uma nova infusão. Para kombucha não, dá para você reutilizar para consumir. Então você pode colocar ele separar, principalmente se você não tiver adoçado as folhas. Se você fizer um chá concentrado igual eu fiz aqui. Se você já tiver colocado açúcar, vai ficar aquelas folhas já com açúcar, então eu não sei se daria certo para você usar para fazer um chá gelado, por exemplo. Mas dá para você usar para consumo. Eu não utilizaria só para fazer a kombucha mesmo, porque muitas substâncias do chá são importantes para a nutrição da cultura. E aí isso vai ser bem mais intenso quando a gente tem uma primeira infusão. A kombucha da Cleo, ela acabou de fazer uma pergunta aqui que já foi falada na live, mas ela disse que ela chegou agora. Ela disse, eu cheguei agora e tenho dúvidas no pH da água, qual devo usar, maior ou menor? pH da água, quanto mais alto o pH, mais alcalino, né? Então, o pH, basicamente, a escala é assim, abaixo de 7 a gente tem o ácido, né? E o 7 é o neutro e acima de 7 você tem substâncias alcalinas. Para kombucha, a gente começa a kombucha num pH entre 4 e 4,2. A nossa fermentação começa nessa escala de pH. Quando a gente tem uma água com pH muito alto, o que vai acontecer é que vai ser mais difícil do seu chá de arranque pegar esse pH e trazer para o 4, que é o pH que a gente quer iniciar. Então você vai ter que ter um arranque mais ácido ou você vai ter que ter mais arranque para você conseguir trazer de, por exemplo, 8 para 4. E começar em 4 é muito importante. O pH é uma das coisas que mais vai fazer com que você não tenha problemas com contaminação. Então é o que protege o nosso chá, impede que ele mofe, que micro-organismos do ambiente se desenvolvam ali. Porque esse pH, entre 4 e 4,2, ele não é propício para o desenvolvimento de micro-organismos normais assim, do nosso ambiente. Então, como a kombucha é uma bebida que fermenta aberta, a gente só cobre aqui com papel, realmente para não entrar moscas, para não entrar nenhum inseto e poeira. Mas assim, a kombucha ela é uma fermentação ventilada. E isso faz com que ela esteja exposta a micro-organismos que eles conseguem ultrapassar o papel que tem poros, né? Então, o que impede o desenvolvimento de micro-organismos do ambiente é o pH. E também o contato, né? Quando você tem uma higienização correta ali, isso também ajuda, mas principalmente o pH.
porque muitas vezes a gente tem culturas que têm contato com micro-organismos, por exemplo, de alguma fruta, de algo que esteja ali no ambiente, e ainda assim não desenvolvem contaminação porque o pH está baixo o suficiente e não está suscetível para aqueles micro-organismos que estão ali. Então acaba que mesmo que haja contato não se desenvolvem. Então é por isso que começar nesse pH é tão importante. Se você não tiver medidor e não tiver como você saber qual o pH que você vai começar, o pH do seu arranque, não tiver como você saber nada disso, você usa uma proporção fixa, que a gente chama de 10% do volume total do chá em arranque, que representariam 100 ml por litro. Essa proporção fixa, a gente usa ela porque é certeza de que ela vai dar essa faixa de segurança, de que ela vai conseguir descer o pH do seu chá. Então, claro, se tiver tudo certo com a sua fermentação, porque tem fermentações que elas começam a enfraquecer e aí nem o arranque consegue descer esse pH. Mas basicamente você precisa usar uma água que ela não seja tão alta, com pH tão alto, então entre 6 e 7 assim já está ótimo. Até porque quanto mais alta, mais cara vai ser, quanto mais alto o pH, mais cara vai ser a água. E aí você favorece a sua fermentação quando você não tem também uma proporção muito grande de minerais. Quanto mais alto o pH da água, mais minerais vão ter ali. Então os minerais atrapalham a absorção dos nutrientes pelos micro-organismos e essa é outra coisa que também interfere. E se você não tem como medir, dá uma olhada no rótulo. Se você usa água mineral, geralmente vem pH da fonte, e aí por ali você consegue ter uma ideia. A Combit Oficial perguntou olhando o tempo aqui se ela está usando chá Maia de folhas cortadas por tempo de 2 minutos. É aconselhável fazer 2 infusões? Eu acho que o Amaia, eu não tenho tanta experiência com a Amaia, mas se o B tiver online, Benício, coloca aqui pra gente qual é o tempo exato. Se eu não me engano, a Amaia é até 85 graus, entre 3 e 5 minutos de infusão para kombucha, que é o que o Benício, que é o tea sommelier da Chador, me explicou na época assim que eles começaram a trabalhar com a Amaia. Como eu tenho pouca experiência com esse chá, eu sei que assim, ele é um tempo de infusão bem mais curto que o Yamamotoyama. Então eu acho que você não precisaria fazer 2 infusões. O tempo que você está usando já é o suficiente. Só talvez aumentar um pouco para uns 5 minutos. Mas eu acho que ele me disse entre 3 e 5 minutos. Já seria um tempo bom. A Ivone perguntou o que acontece quando a kombucha sai com cheiro ruim. Da primeira fermentação? Tem 2 coisas. Na primeira fermentação ela pode ter alguns odores que talvez tenham a ver com os micro-organismos da sua cultura. E tem a ver também com algumas substâncias de saborizações que a gente usa. Então sucos industrializados, infusões, às vezes elas têm algumas substâncias que auxiliam na geração de enxofre, desses off flavors, né, que às vezes dá um cheiro meio estranho de ovo, alguma coisa assim que tem a ver tanto com a fermentação de fibras, se você usou frutas, quanto com essa interação de componentes de industrializados, desses sucos industrializados, infusões, com a fermentação. 10 minutos e meio. Deu 10 minutos? Deu o tempo de infusão aqui do nosso chá. Eu gosto de dar uma espremidinha assim nas folhas. Mas se você não quiser fazer isso, não tem problema não. Mas eu acho que dá um tom espremer. Isso aqui é vida, é muito prático do que ficar coando o seu chá. Porque o chá ele tem muito pozinho, né? Então às vezes nem coando você consegue tirar. Então ó, tirei o chá, as folhas, né, aqui. E aí já tá limpíssimo, não tem nenhum resíduo de folhas, nada. E aí agora eu vou adicionar o açúcar que eu já pesei. Todo aqui no meu chá concentrado e vou misturar até dissolver. Se tiver alguma pergunta, pode falar. Sim. Me digam aí o que vocês estão achando, gente, desse novo esquema de live. A Sol Santos Machado parece que tem um equívoco no entendimento dela, que ela perguntou o seguinte: se eu tenho uma água com pH em 7
como faço para virar uma água com pH de 4? Ah, tá. Então, não, o pH da sua água não vai mudar. A diferença é que quanto mais alto o pH da sua água, mais ácido vai precisar ser o seu arranque, ou mais arranque vai ser necessário para trazer o pH de 7, por exemplo, que foi o exemplo que você usou, para 4. O pH da sua água vai continuar sendo o mesmo, isso aí não vai ter como ser modificado. O que vai modificar vai ser o arranque. O arranque, eu vou esclarecer isso. Arranque é isso aqui, ó, é um pouco de uma kombucha já fermentada. É uma parte de uma fermentação anterior. Então, é também conhecido como líquido iniciador ou starter. Então, esse arranque aqui, ele vai ter um pH próprio. E ele vai ser um pH bem baixo, porque você já vai ter feito a fermentação nele, então ele vai ficar entre 3.2 e 2.8, vai ser um pH baixo. Quando você adicionar esse líquido aqui no seu chá, o que você quer é reduzir o pH do seu chá. Então, vamos supor que meu chá esteja com pH 7 aqui. Geralmente fica os que eu faço fica entre 6,5, mais ou menos. Então, quando eu adicionar esse líquido, ele vai começar a descer. A gente vai fazer esse processo, eu acho que vai ficar mais claro. É porque realmente, para quem nunca viu esses termos, para quem não conhecia ainda essa questão do pH, acaba ficando mais difícil. Mas se você não tiver medidor de pH, também dá para fazer, gente. A única questão é que você vai usar a proporção fixa e eu vou te ensinar também como você pode fazer isso. A Nanda Cabelos e Formas fez a seguinte pergunta: qual a diferença do Scooby tradicional para o canadense? Comprei um canadense com você, mas estou acostumado a fazer o tradicional. Então, se você tem o tradicional e agora você está com o canadense, mantém os dois separados, porque o canadense, quando a gente fala assim, Scooby canadense, Scooby alemão, Scooby americano, isso tudo é a procedência daquela cultura. E cada uma delas vai ter um laboratório específico. Então, do canadense, por exemplo, o meu aqui é tônica kombucha. Então, a tônica kombucha desenvolveu esse Scooby, que a gente popularmente chama de canadense por conta da procedência. E aí você vai ter características específicas dessa cultura por conta dos micro-organismos que vão ser diferentes dos micro-organismos de uma cultura americana, por exemplo, White Labs. Então, a gente vai ter características de bebidas diferentes. O Scooby canadense ele vai dar uma bebida mais frisante, um pouco menos ácida do que o Scooby americano, mas não tão suave quanto uma cultura alemã. O Scooby alemão é a cultura que gera bebidas mais suaves. Então, vai ter essa escala, assim, nível de suavidade. Vem o alemão, depois o canadense e depois o americano. Mas em quantidade de micro-organismos o americano ganha. Então, por isso ele acaba sendo uma bebida mais encorpada, mais forte, por conta do número de micro-organismos que a gente tem nele, que é muito maior do que no Scooby canadense. Então, cada um tem suas vantagens, não tem essa questão de melhor ou pior. E o Scooby, por exemplo, esse que você tem, que talvez você tenha ganhado de algum parente, de algum amigo, ele vai ter características individuais, ele vai ter uma gaseificação que vai ser característica dele, ele vai ter um tempo de fermentação que vai ser característico, que provavelmente você já deve conhecer, que era o que você tinha antes, né? Que vai ser totalmente diferente do canadense. Então você vai ter que meio que aprender a lidar com esse novo Scooby, porque geralmente Scoobies assim, pelo menos pela minha experiência, Scoobies que a gente recebe de doação, assim, de pessoas que às vezes não tinham tanto preparo com relação a como cuidar da cultura, não sabiam como fazer, e aí faziam conforme alguém explicou para elas, e aí elas deram um Scooby pra gente, vamos supor. Quando eu tinha uma cultura assim, ela precisava de muito açúcar residual, de muito açúcar adicionado, tanto na saborização quanto no chá fresco, para ela gaseificar. Então eu ficava tendo que adicionar muito açúcar, e ela gaseificava assim, mais ou menos, não ficava aquela gaseificação assim, realmente frisante, sabe? E eu percebi essa diferença depois que eu tive meu primeiro Scooby de procedência. Quando eu comprei meu primeiro Scooby, eu fiz cada bomba, vocês não têm noção, porque eu colocava assim, eu estava acostumada a usar tipo 80 gramas de açúcar na F1, e aí na saborização eu adicionava açúcar também. Quando eu fui fazer isso com o Scooby alemão, virou uma bomba, porque ele precisa de pouquíssimo açúcar residual para ter a mesma característica frisante, até mais.
Então, isso é uma coisa que é diferente. Você vai ver que o comportamento com relação a tempo de fermentação, com relação a essa questão de quanto de açúcar é necessário para gaseificar é bem diferente. E da suavidade da bebida também. Vou adicionar aqui a água, tá, gente? Pode ir fazendo, antes de mais nada, 1,5 litro de água, que é o restante dos 2 litros aqui. Fiz meu chá em 500 ml e tô com o restante aqui, que é os 3/4 restantes de água. Então vou colocar aqui na minha suqueira. Pode falar, amor. A Janinha perguntou lá em cima, ela afirmou o seguinte, não foi uma pergunta, né? Foi uma afirmação. Eu faço com chá mate, 2,5 colheres para cada litro e 6 colheres de açúcar. Então, muitas pessoas... O mate é bem... Vou adicionar aqui o chá fresco, o chá concentrado, tá, gente? O mate aqui no Brasil é bem difundido, né? E muitas pessoas acabam trocando o chá Camellia sinensis por chá mate, mas ele é outra planta. O mate é Ilex paraguaniense, se eu não me engano. E aí pode ser que você perca, que você faça uma seleção de micro-organismos quando você quando você trocou de camélia para o Ilex, que é o mate. Por quê? A cultura de kombucha, ela é milenarmente adaptada aos chás da planta Camellia sinensis. Então, a Camellia sinensis, ela também tem características de seleção, né? Por exemplo, alguns micro-organismos conseguem sobreviver e alguns, por conta das características do chá, acabam morrendo quando entram em contato com o chá. Muitas plantas têm essas características de matar micro-organismos, são bacteriostáticas, fungicidas, como por exemplo hortelã, capim-limão, também tem essa característica. A Camellia sinensis, no passado, nos primeiros contatos com a cultura de kombucha lá, quer quando isso tenha acontecido, também existiu uma seleção. Só que existiu uma adaptação milenar que foi acontecendo e a gente tem aí séculos de cultura adaptada a essa planta. Então, os micro-organismos da kombucha conseguem sobreviver e viver em harmonia nesse chá. Quando a gente troca de planta para outra espécie, né, para o Ilex, por exemplo, a gente tem uma seleção de micro-organismos. Alguns não vão sobreviver porque vão entender que eles não estão mais no mesmo meio. E aquela planta talvez tenha essa característica bacteriostática, fungicida para eles. Ou simplesmente porque é um meio diferente. E a gente sabe que a kombucha é uma cultura sensível. Então isso pode acontecer por diversas maneiras, a gente não tem como saber exatamente o que sobreviveu. E isso não se define só pela formação de scooby. A bactéria que forma o scooby é uma bactéria só. E a kombucha ela é uma cultura simbiótica, então que tem uma variedade de micro-organismos, não só a que forma o scooby. Então formar scooby não significa que todos os micro-organismos sobreviveram a essa adaptação. E como a gente não tem como saber, a gente não sabe exatamente quais são os benefícios ácidos que estão sendo formados ali. Então por isso é melhor que você mantenha a sua cultura conforme você recebeu, se for de um laboratório, certificado, enfim. Mas se você manteve a sua cultura no mate, se você gosta das características da sua bebida, também está tudo certo. Você pode continuar fazendo assim, se é o que você se adaptou mais. E aí a única questão é que quando você for fazer uma doação para outra pessoa, você explicar essa situação, sabe, para a pessoa entender que realmente é uma cultura que teve essa seleção, que foi para o mate. Talvez quando a pessoa que recebia tentar passar para a Camellia sinensis de novo, por ela ter visto em algum lugar que é a melhor opção, pode ser que não tenha uma adaptação legal, mas aí é legal você já avisar antes para a pessoa saber. E quando você adquirir outra cultura, você manter separado e aí fazer essa na Camellia sinensis, se for isso que você quer. Ai, amor, aperta aqui pra mim. Estão me ligando. Aperta no microfone. Isso, deu certo? Acho que deu. Então é bom você ter esses cuidados. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tô aqui com o meu chá pronto, então vejam que eu acho super prático. Porque aqui, se a gente está fazendo 2 litros, às vezes você pode pensar assim, é muito complicado fazer com esse processo de chá concentrado, não entendi muito bem essa conta. Vamos supor que você tenha essa opinião.
quando você está fazendo 2 litros, esperar esfriar é mais tranquilo. Agora, quando você for fazer 10, 20, aí já fica impossível você ficar esperando todo esse volume esfriar, porque quanto mais chá, mais lento vai ser esse resfriamento. Então isso torna bem mais prático se você estiver fazendo grandes volumes. A Sol Santos Machado, ela falou assim, de chá mate eu entendo, moro na terra da erva mate no Rio Grande do Sul. Bom saber que pode ser usado. Aqui no sul tem muita gente que tem culturas assim, separadas, né? Que usa tipo só mate, e aí é a preferida da família. E também tem lá na Camellia Sinensis e tal, só por ter, mas que o mate é tipo o amor da família. Lá no sul é muito... as pessoas amam, né? Aqui a gente não tem tanto essa cultura, né, amor? Se bem que no Rio, nossa cidade é Volta Redonda, no interior do estado do Rio. Na capital toma gelado, né? Muito mate gelado. Ó, tô aqui com o meu medidor de pH. Esse aqui é o AK90 da Axo, mas existem outros medidores de pH. Esse daqui foi o modelo que eu, assim, era um investimento que eu queria fazer. Não é um dos medidores mais baratos que você vai encontrar por aí, mas é um dos medidores mais fáceis de você conseguir lidar com ele, porque a calibração é muito simples. Todas as coisas dele são extremamente duráveis, ele tem temperatura, então eu gosto bastante desse modelo aqui, mas existem outras marcas também. Já calibrei meu medidor de pH, depois eu posso até fazer um vídeo sobre calibração e aí eu coloco lá no Reels para vocês, mas o meu aqui já está calibrado e eu tô aqui com o meu chá, meus 2 litros de chá prontinhos. Então, tenho aqui o meu arranque, que é o meu líquido iniciador ou starter. Eu tenho aqui, ó, não sei se está dando para vocês verem, mas eu tenho 200 ml de arranque. Se eu não tiver, vamos supor que eu não tenho isso daqui, não tenho medidor, não pretendo ter um medidor porque, enfim, acho complicado, não quero ter. Vou conseguir fazer kombucha? Vou conseguir. Eu vou pegar 100 ml de arranque para cada litro de chá que eu vou fazer. Então aqui eu tô com 2 litros, eu vou pegar 200 ml de arranque. Você não vai ter, a única divergência que vai ter de uma pessoa que tenha um medidor de pH é que você não vai ter um padrão. Porque assim, cada vez que você for fazer, o seu arranque vai estar com pH diferente. Vamos supor que você fique um mês sem fazer kombucha. Que você deixe seus scoops lá no hotel, armazenados, e não queira fazer kombucha nesse mês. O seu arranque, quando você for pegar esse líquido lá do seu hotel, ele vai estar bem mais ácido do que de uma fermentação anterior. Então, entenda que você não vai ter um padrão. Você vai ficar com uma fermentação que a cada vez ela vai começar com um pH e a cada vez ela vai terminar com um pH diferente. Não vai ter um padrão de colheita, um sabor que você vai saber que vai ser exatamente aquilo que você vai colher, sabe? Por conta desse pH aqui do arranque. Esse vai ser o único detalhe. Mas se você tiver uma frequência, se você tiver sempre fermentando, vai ser simples de você driblar essa questão, porque você vai ter sempre kombucha em andamento e quando você terminar um lote, você vai separar uma parte dele e vai usar como arranque. Então, vai ser tranquilo também. Agora, eu tenho um medidor de pH, eu investi nele e quero usar. Como que eu vou fazer isso? Eu tô com o meu medidor calibrado e aí eu vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia de quanto que tá o meu pH do meu chá fresco. Vamos ver. Quero não, amor, muito obrigada. Gostei de ter ajudante. Me oferece água. Gostei bastante, hein? Ó, o meu pH tá 6.1. Não sei se vai dar pra vocês verem. Vê se dá pra ver aí, amor. Tô com o meu chá com 6.1. Então, o que eu vou fazer? Vou adicionar um pouquinho do meu arranque, vou misturar e vou medir de novo. E aí eu vou fazer isso até eu atingir 4, que é o pH que eu gosto de começar. Mas a faixa varia entre 4 e 4.2. Se você tiver uma água mais alcalina, o que vai acontecer é que seu chá vai estar com pH mais alto quando você terminar aqui de fazer ele. Então, vou adicionar um pouquinho e vou misturar. Cadê a colher? Quando eu vou fazendo isso,
Minha intenção aqui é atingir pH 4, tá? Pode fazer mais uma pergunta aí. Diga. Eu tô respondendo perguntas de coisa que já foi falado também. Ah, tá. Viu, gente? Tá muito... Ele tá um ajudante maravilhoso. Eu acho interessante acrescentar aqui no da Tânia Mara Diversidade, que ela falou mais uma vez, mais um comentário sobre essa variedade de infusões para fazer a kombucha. Que ela falou, moro em Minas, comprei mate no Rio Grande do Sul, usei e amei. Já fiz com café, camélia sinensis e hibisco, e todas deram certo. Acho que vale falar da diferença da composição química e dos benefícios, né? Porque assim, muitos dos ácidos orgânicos que a gente consegue ver em estudos e até na literatura, na literatura que a gente de pesquisa, né, relacionada à kombucha, muitos ácidos orgânicos, eles vão ser formados a partir de substâncias dos chás da camélia sinensis. Então, o que eu quero dizer é que não significa que não vai funcionar, você não vai ter uma bebida gaseificada ou que não vai, por exemplo, produzir Scooby. Vai dar certo do ponto de vista assim, visual, digamos assim, de experiência. Mas o que eu quero dizer é que talvez os ácidos orgânicos que a gente consegue perceber na literatura, em estudos, como eles têm características da Camellia sinensis, eles são formados a partir de substâncias dessa planta, pode ser que você não tenha esses mesmos ácidos orgânicos ali. Então, pode ser que gaseifique, que dê super certo. Eu acho assim, cara, vai ficar uma bebida boa, saudável, e eu sou um pouco true nesse sentido. Eu nunca fiz kombucha com outras coisas a não ser Camellia sinensis, porque nesse ponto eu sou mais conservadora, digamos assim. Mas não significa que está errado fazer, porque o que vai dar certo vai ser o que for melhor para a sua experiência, para você consumir o que você gosta. E de qualquer forma é melhor do que você consumir, por exemplo, um refrigerante, uma bebida industrializada. Vai ser algo que você está fazendo e que você conhece o que você está colocando ali, que com certeza você vai estar colocando, além da sua energia, né, naquilo, que é muito importante, você sabe todos os ingredientes que estão ali. Então, de qualquer forma, é muito melhor do que consumir qualquer outra coisa. E essas plantas também vão ter características que são positivas e que podem formar substâncias que também são boas para o seu organismo. É que a gente não vai ter como saber exatamente o que, mas é bem provável que também dê certo. A Alessandra tinha perguntado lá atrás qual filtro de água você indica para investir para a produção de kombucha. O meu é o zero cloro da Meu Filtro. Eu acho que nos destaques, em equipamentos e utensílios, tem esse filtro lá. Se eu não me engano, eu postei lá. Mas também depois eu posso colocar nos stories para vocês verem. Mas ele é aquele filtro de 3 estágios. Na época ele custou R$360 mais frete e a empresa chama Meu Filtro. Só isso mesmo, Meu Filtro. Eles são do Rio, então talvez fique caro o frete para outros estados do Brasil, não sei como é que funciona. E talvez tenha alguma empresa aí na sua região que faça filtros nesse segmento. Mas lá no site da Meu Filtro, caso você queira ver, você coloca assim, filtro cervejeiro, tá? Na parte de filtro cervejeiro, vai ter lá filtro 3 estágios, zero cloro, que é esse que é o meu. Eu descobri esse filtro no grupo do curso de kombucha avançado do Lucas, lá que me indicaram esse filtro, eu tô amando ele, achei maravilhoso. Então aqui, ó, só para concluir aqui essa questão da nossa primeira fermentação. Vocês percebam que o meu arranque, ele estava bem ácido, eu peguei meu arranque do hotel. Então, olha só, a quantidade de arranque que eu usei para ter o pH 4. Deixa eu até mostrar aqui para vocês o pH. Ó, desceu até um pouco mais, ó, tá 3,9. Então, com pouquíssimo arranque, eu atingi esse pH. Então, se eu colocasse esse arranque todo, provavelmente meu pH ia lá para baixo. Tem uma publicação aqui na página que eu falo sobre kombucha ácida. Porque aí muitas pessoas falam assim, minha kombucha no 2º, 3º dia já está super ácida, o que deve ser? E a maioria das vezes tem a ver com o pH do arranque. Porque como a pessoa não tem medidor, ela vai colocar proporção fixa, que é 100 ml por litro. E aí, se o seu arranque estiver muito ácido, ele vai jogar o pH do seu chá fresco lá para baixo. E aí você vai ter no 2º, 3º dia
uma bebida já ácida, mas que ainda não está pronta para colher. Porque você não começou com pH equilibrado, que seria entre 4 e 4,2. Às vezes a kombucha começou com 3 de pH, porque o arranque estava muito ácido. Então, se você não tem medidor de pH, cuida disso daqui, da acidez do seu arranque. Se você consegue fazer isso fazendo fermentações consecutivas, sem deixar a sua cultura parada, você sempre vai ter arranque num pH, mais ou menos um pH de colheita, digamos assim. No meu caso, eu peguei do hotel, então deve estar super ácido. E aí agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu Scooby. Eu tô aqui com o Scooby. Tá dando pra ver daqui? Daí? Tá. Ainda não atualizou. Ah, não atualizou. Se você tá se vendo aí, vai dar pra ver. Ó, eu tô com o Scooby aqui, que ele tá com um pouquinho mais de 100 gramas. Então, a proporção de Scooby também é outra coisa que pode fazer com que a sua bebida fique muito ácida, é você estar usando mais Scooby do que o necessário. Então, a gente vai usar aqui mais ou menos 50 gramas de Scooby para cada litro de chá. Como eu tenho 2 litros, eu vou usar um Scooby que tenha mais ou menos 100 gramas. Então, o meu aqui, ó, ele tá com mais ou menos 100 gramas. Ele tá assim, ó. É normal que o Scooby tenha, às vezes, alguns filamentos de levedura. Ele não precisa ser uma coisa assim perfeita, até porque Scooby bonito não tem muito a ver com a qualidade ali da cultura, não. E vou colocar aqui. Se o seu Scooby afundar, tá tudo bem. Se o seu Scooby boiar, também tá tudo bem. Nem sempre os Scoobies eles se comportam da mesma forma. Tem alguns que boiam, alguns afundam, porque isso vai depender da quantidade de gás que ficou entremeada nas fibrilas de celulose quando ele se formou. Então, boiar ou afundar não significa que ele está morto. Tipo, às vezes as pessoas me mandam falando assim, meu Scooby afundou, ele morreu. Não tem a ver com essa questão da vitalidade do Scooby. Tem mais a ver com a quantidade de gás que está entremeado nessas fibrilas de celulose dele. Então, coloquei aqui o meu Scooby e é isso. Olha só como é que é simples, gente. Você vai cobrir agora com um guardanapo. Pode ser um tecido também, limpinho, que você tem aí. Eu podia ter trago o meu personalizado, né? Não pensei nisso. Tem um personalizado que vai no kit, que tá assim, a coisa mais linda. Quem já recebeu o kit de cultivo para iniciantes, que é o kit grande, recebeu esse personalizado que ficou assim, muito fofo. Eu amei o resultado dele. Lá no início da live teve uma moça que perguntou se você ainda vendia o kit. Tem. Kit com o vidro, com a suqueira. Então, o kit para iniciantes, daqui a 10 dias ele vai voltar para o site. Então, entra lá no site www.oclubedakombucha.com.br ou clica no link aqui da bio. E aí clica em Scoobies. E aí você vai lá em kits de cultivo e coloca assim, avise-me quando estiver disponível. Coloca seu e-mail lá, que aí assim que estiver disponível, eu vou enviar a notificação para você. O que tem lá agora é o kit básico. Ele não vai o vidro, ele vai só mesmo o Scooby pequeno, com os ingredientes que você vai precisar para formar a sua matriz. Mas também é uma ótima maneira de você começar, principalmente se você nunca fez kombucha, ou se você quer ter uma cultura de procedência ali, você já tem os materiais, e os utensílios, né? E quer ter uma cultura que você conheça a procedência. As culturas todas têm laudo, comprovando a ausência de salmonela e de coliformes fecais. Então, vai o laudo para você junto e tá indo um brinde muito lindo também. Em todos os kits está indo esse presente. Olha só, a Tânia Amara Diversidade, o Espaço Surya Yoga e a Mari Guelph. Ambos perguntaram por quanto tempo pode usar o Scooby e a Mari quantas vezes pode usar o Scooby. Então, não tem muito isso. Tem mais a ver com como a sua cultura está respondendo. Então, o que você pode começar a avaliar? Se você acaba exigindo muito da sua cultura, ela vai ter uma durabilidade menor. E se você tem uma rotatividade das culturas que você tem aí disponíveis, ela vai ter uma durabilidade maior. Então, o que você pode avaliar é como a sua cultura está respondendo. Dentro das condições ideais,
chá bom, açúcar bom, tudo dentro do peso e da proporção certa, arranque dentro do pH certo, quantidade de cultura suficiente para a quantidade de chá. Se você estiver dentro dessas condições, temperatura favorável e o seu Scooby não estiver fermentando a sua bebida, passou 10 dias e a sua bebida ainda não está pronta, não formou Scooby, você começa a observar isso. Se isso estiver acontecendo, já é hora de você aposentar a sua cultura. Daí você pode fazer alguma receita, usar para alguma outra coisa, como adubo. Tem algumas receitas aqui na página também. Agora, se dentro das proporções, temperatura, está respondendo, está fermentando dentro do tempo que você estima aí, porque assim, essa questão de tempo de fermentação, do aspecto da sua bebida, tudo isso, não tem como eu te dizer exatamente o que vai acontecer aí, em quantos dias isso vai acontecer, porque fermentar kombucha é uma experiência de conexão. Você precisa estar em contato, você precisa estar todos os dias ali dando uma olhada. Não é colocar o seu chá aqui e daqui a 10 dias eu volto para olhar. Tem que estar sempre ali dando uma olhada para ver se está indo tudo bem. E aí assim você já sabe o que esperar. Nas primeiras experiências, é normal cada modificação que tem, você falar assim, gente, será que isso é normal? Será que está certo? Surge uma levedura, você acha que é um mofo, alguma coisa assim. No início isso é normal. Mas o que nunca vai acontecer é que você vai poder deixar sua kombucha lá e esquecer dela e esperar que num dia, exatos 10 dias depois, você chegue, colha e esteja perfeito. Isso nunca vai acontecer, porque vai variar de acordo com a temperatura, de acordo com a atividade da cultura que você está usando. Então, às vezes tem uma cultura mais jovem, que vai fermentar mais rápido, vai estar mais ativa, e tem uma cultura mais antiga que ainda está fermentando, mas demora 1, 2 dias a mais do que aquela sua que está mais nova. Então isso é uma questão de acompanhar, tem que acompanhar. O Marcos Mamed perguntou, quem faz sem Scooby, a quantidade de arranque para atingir o pH inicial é suficiente para a concentração de micro-organismos necessária? Então, quem faz sem Scooby tem que ficar muito atento a isso. Porque você está utilizando menos micro-organismos, né? Os micro-organismos do Scooby não vão estar presentes, vai estar só os do arranque. Então, você não pode usar um arranque muito ácido, porque senão o seu arranque vai ser menos ativo e você vai usar menos arranque. Você precisa usar um arranque mais ativo, de fermentações consecutivas, então você tem que estar sempre fazendo kombucha para você ter sempre arranque novo, né? E com pH estável. E aí assim você consegue adicionar uma quantidade maior para você ter aquela capacidade de micro-organismos reproduzirem ali dentro e fermentarem o seu chá. É muito comum isso acontecer com pessoas que não usam Scooby. Quando a pessoa pega um arranque do hotel, igual no caso eu fiz aqui, mas aí a pessoa não usa nem Scooby, só usa o arranque. E aí consegue colocar só 50 ml, vamos supor. Você com certeza vai estar introduzindo menos micro-organismos sim. E aí, nesse caso, você precisa cuidar mais ainda do pH do seu arranque. Me digam o que vocês estão achando dessa modalidade. Estou super curiosa para saber isso. A Sofia Ribeiro perguntou qual o pH ideal para o final da F1. Ah, ótimo. Ótima pergunta. Então, a gente vai deixar aqui nossa cultura e vai ir acompanhando. Se você não tem medidor de pH, você vai ir provando por aqui, ó. A partir do 5º dia, você consegue ir provando, abrindo a torneirinha aqui, e você vai, com isso, não vai estragar o Scooby que estiver se formando aqui na superfície. Então, começou a fermentar, você vai ver que vai demonstrar atividade, no 2º dia já vai ter atividade, vai deixar seu vidro bem paradinho, no 5º dia você vai começar a experimentar. E aí você vai ter que desenvolver essa questão do paladar ali para você entender quanto é que você vai colher. Agora, se você tem isso aqui, que é uma belezura, você vai colher quando o seu pH estiver entre 3,5 e 3,2. Eu particularmente gosto de colher com 3. Eu colho com um pH um pouquinho mais baixo, até porque eu uso saborizações que diluem, né? A maioria das vezes eu faço com infusões. Então isso também é uma coisa que aumenta o pH, então por isso que eu colho mais baixinho. Mas uma faixa de 3,2 a 3,5 tá ótima para você fazer sua colheita. Pessoal, eu tô dando uma lida aqui nos comentários, amando a aula, esperando a próxima. Parabéns, sucesso! Muito obrigada!
A Neuza tá falando, live maravilhosa. Ai, gente, que bom. Eu tava super tensa da internet não ajudar, mas tudo ajudou, né? Deu super certo. E eu tô com um auxiliar aqui que tá uma beleza, né? Ele tá... Tá todo mundo elogiando bastante. A Cristina mandou elogio, a Sol Santos, a Tânia Mara, a Pitembe. Muito obrigada. Benedict Joias agradeceu bastante, gostou muito. Obrigada. Gente, eu não peguei aqui a minha caneta. Ah, pega ali pra mim, amor, minha caneta. Dentro dessa caixinha aí, equipamentos de controle. Tem uma caneta aí. Porque é bom você colocar a data aqui, tá? Se não, filho, você esquece. Você não sabe mais que dia que você fez. Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês essa caneta aqui que é maravilhosa. Que aí você não precisa ficar colando papel, essas coisas, depois papel... Organização. Como é que ele é organizado, ó? Ele é puxa-saco. Ó, essa caneta aqui, ó. Deixa eu ver como é que é o nome disso aqui. Marcador para retroprojetor. Essa caneta aqui é ótima para você escrever nos seus vidros, porque aí depois você consegue apagar com álcool. Até com a bucha mesmo, quando você for lavar o vidro, você esfrega assim e sai. Porque aí você não precisa ficar escrevendo papelzinho, né? Às vezes o papel cai, aí você não acha mais. Botando coisa com cola no vidro. Coisa com durex, assim, depois aquilo gruda, é horrível pra tirar. Que dia que é hoje? 10. Hoje é dia 10. Então, ó, vamos colocar aqui 10/3. Aí, tá aqui, ó, 10/3 de 2021. E eu vou acompanhando, quando for dia 15, eu já posso começar a provar e posso dar uma olhada já no meu pH. E aí eu vou acompanhando. Vamos supor que no dia 15 esteja assim, 3,8, longe ainda do pH que eu colho, que no meu caso é 3. Então eu sei que assim, não vai ser amanhã que vai estar pronta. Então eu posso medir daqui a 2, 3 dias. E aí você que vai definir o intervalo que você vai precisar acompanhar. Porque se você também todo dia ficar tirando, quando você for colher você não vai ter quase nada aqui dentro. Então também tem que ter uma parcimônia nisso. Porque o medidor de pH é ótimo, é muito prático, é muito bom. Mas ele não extingue a prova. Então, mesmo quem tem medidor de pH, você continua precisando do seu paladar, você vai continuar precisando provar, até porque às vezes vai que seu medidor, o eletrodo, deu algum problema e aí no paladar você consegue resolver, né? Você consegue falar assim, meu medidor tá falando que tá pronta, mas o meu paladar sabe que não. Às vezes tem isso também. Deixa eu dar uma olhada aqui, onde compra esse medidor? Esse meu é da Axo. Axo, que participou do Festival Brasileiro de Kombucha. Eu comprei naquela época do festival porque lá a gente tinha um cupom de desconto. Então comprei lá, comprei deles. Deixa eu mostrar aqui como é que escreve Axo. Ó. Esse aqui é o AK90, mas tem outros modelos e também tem outras marcas. No Mercado Livre, se você colocar medidor de pH, também vai ter modelos mais baratos do que esse daqui. Esse daqui é bom porque ele é bem facinho de você calibrar, de você fazer as coisas com ele. Beijo pro Benício, tô super feliz com a Shadow, agora tá com produtos, com utensílios para aquele momento do chá, eu achei todos eles lindos. Beijo pra você e sucesso. Kombucha Teca. Tava fechando um pedido de chá na Shadow, que legal. Plástico como material. Não é indicado para fermentar? A Amanda está perguntando. Pode fermentar em plástico, sim. Só que você precisa olhar embaixo dele se ele tem o selo PP5. Ou às vezes ele tem o símbolo do PP5 e tem o número 5 só. Não tem essas letras antes. Também significa que é próprio para alimentos. Só precisa ver se ele é próprio para alimentos. Aí pode usar sim. Também não pode ser assim, por exemplo, reutilizado, não é legal, né? Se você reutilizar de outros alimentos, pode ter ranhuras, alguma coisa que vai interferir na sua fermentação, mas pode usar. Eu indico tem 2 lojas que eu indico para
fermentadores de plástico alimentício. Uma é a WE Brew Shop, então tem fermentadores lá, que são os que eu tenho de baldes. E tem a cerveja da casa, também dá para você comprar lá. E se você estiver procurando fermentador mesmo, indico a Indupropil. Tem um fermentador lindíssimo que eles até me enviaram de presente de 24 litros, que é muito bonito e muito prático. Eu fermentei nele e adorei. O meu assistente vai pegar ali o fermentador para mostrar para vocês, da Indupropil. Esse fermentador é assim, maravilhoso. Aqui, ó. Esse aqui é o de 24 litros, da Indupropil. E também indico a da MAC, só que a da MAC eu acho que não tem volumes assim, só tem maiores. Mas esse da Indupropil também é ótimo. O Benício falou que meu kit já está a caminho. Ai, não sei lidar. Posso começar a fermentação com pH em 3,6? O Pedro está perguntando. É muito baixo para você começar a sua fermentação, mas a única coisa que vai acontecer é que vai levar menos dias para ela atingir o pH de colheita. Então, eu não acho que seja o ideal, mas assim, não é uma coisa grave se isso acontecer. Vamos supor que você tenha colocado mais arranque do que o necessário, aí já foi e tal, e não quer fazer mais chá. Deixa deixa fermentar lá, mas fica mais de olho no processo de colheita, porque vai ser mais rápido. Filtro de barro, tem que filtrar a água? Olha, eu nunca usei filtro de barro, mas eu imagino que tenha que aquecer sim, por conta de micro-organismos, né? Não sei se isso vai ter uma proteção com relação a micro-organismos que podem estar na água, tipo... Como é o nome daquele que eu já tive? Da água? Giardia. Tipo giardia, não sei. Não queiram ter giardia, não é mole. Você vai até a saborização com essa? Sim. Na próxima semana, então, não sei se vai ser na próxima semana por conta do tempo de fermentação. Vamos ver se na quarta-feira que vem já vai estar pronto. Se tiver, a gente consegue fazer a saborização na quarta. Se não, o que eu vou fazer? Colher ou avisar vocês um dia antes, e aí a gente faz uma live sem ser quarta-feira e faz a colheita, a saborização, mas a minha intenção é fazer todas as etapas. Depois a gente ainda fazer um hotel, para vocês entenderem como faz o processo de hotel, também é legal. Quanto você toma por dia? Olha, bastante, né, amor? Indiscriminadamente. Indiscriminadamente. Quanto tiver. Mas a gente já tá assim, ó, há muitos anos, né, na kombucha. Então, para quem tá começando, começa com 100 ml por dia, vai vendo como seu organismo vai responder, vai aos poucos, porque não é água, né? Então, tem micro-organismos vivos na bebida, então é bom você ir devagar e acompanhando. Deixa eu dar uma olhada na hora, né, querido? 9h05. Até que foi rápido, né? Foi bom. Qual a marca de chá você usa? Eu uso Yama Motoyama orgânico da Chadô. Eles estão aqui, ó, online, aqui, ao vivo com a gente. A live vai ficar salva? Só cheguei agora. A Carola tá perguntando. Eu vou ver se eu consigo colocar essa live lá no Drive de aulas gratuitas gravadas. Aí, se eu conseguir, eu aviso vocês nos stories. A Simone Queiroz falou que tá apaixonada na live, que você é ótima. Ah, obrigada. Que bom que você gostou. Fiquei feliz. E me contem depois o que vocês acharam. Quem conseguir aplicar esse processo, que eu acho super simples de primeira fermentação com chá concentrado, me conta o que achou. E aí os detalhes eu posso ir gravando reels pequenininhos e colocando para vocês aqui no feed. Por exemplo, sobre calibração disso daqui, sobre ponto de colheita, sobre como experimentar se você não tiver torneira, detalhes que são melhores, que são assim, coisas muito simples pra gente abordar assim, nessa oportunidade aqui, né? Deixa eu ver quem fez uma peraí, tem uma pergunta muito importante aqui. Muito importante. Graciele, 35. O vidro tem que ser lavado? Tem que ser lavado. Você vai lavar seu vidro muito bem lavadinho com detergente neutro e bucha nova. Então, pega uma esponja daquela de lavar, daí você pega essa e essa vai ser a sua esponja para kombucha. Se você não quiser ficar pegando novas assim, né? Coitado do meio ambiente, você vai
pegar essa esponja e vai guardar junto com os seus materiais. E aí você vai lavar só as suas coisas de kombucha com ela. E aí você vai sanitizar esse vidro. Eu já tinha sanitizado com esse aqui, ó, álcool 70, mas pode ser ácido peracético, pode ser iodofor, que é um sanitizante à base de iodo, pode ser outros sanitizantes. Se você não tiver sanitizante à base de iodo, ácido peracético ou álcool 70, pode ser hipoclorito de sódio a 0,5%. O único detalhe do hipoclorito, que eu não uso mais por conta disso, é que você precisa, assim, lavar muito bem depois, lavar muito bem, higienizar muito bem depois que você tiver passado o hipoclorito, porque senão, se ficar resíduo de hipoclorito no seu vidro, ele vai atrapalhar o desenvolvimento da sua cultura, porque o hipoclorito não perde o efeito, ele vai continuar agindo. O Biofor, que é o iodofor, né? Biofor é o nome da marca, mas é o iodofor, que é o sanitizante à base de iodo. E o ácido peracético, eles perdem o efeito depois de 24 horas. Então, mesmo se tiver sobrado um resíduozinho aqui, às vezes você vai usar e ainda está úmido, o vidro ainda está úmido. Não tem problema se já tiver passado o tempo de ação. O álcool 70 também tem que estar bem sequinho, o seu vidro, porque ele também não vai perder o tempo de ação, ele é de ação imediata. Então, se pegar contato com a sua cultura, com o seu chá, vai atrapalhar o desenvolvimento da cultura. Então, tem que estar bem sequinho, se você usou esse aqui. Pode borrifar e daí depois você seca com isso daqui, ó, com esse papel aqui. Ou você deixa ele virado assim, escorrendo, secar completamente. Tá bom? A Ivone 1905 perguntou se você sabe se quem tem refluxo pode tomar kombucha. Diga você, meu nutricionista. Sigam ele, gente! @VSNutri, nutricionista, ele é nutricionista especializado em comportamento alimentar. Então, quem tem algo a resolver sobre essas questões aí, siga o nosso ajudante de hoje, Val Esperanza. E fala pra gente sobre refluxo. Então, nem todo refluxo ele é ocasionado por acidez. Quando o refluxo ele for ocasionado por hiperacidez do estômago, por hiperclorídrica do estômago, aí deve evitar kombucha, porque a kombucha é uma bebida ácida. Nesse caso, não é só a kombucha. Uma pessoa com esse problema vai ter que evitar Coca-Cola, vai ter que evitar café, bebidas inclusive naturais que tenham pigmentação que podem agredir o estômago. Nesse caso, deve evitar. Mas nem todo refluxo é ocasionado por acidez. Tem refluxo alcalino, por exemplo, que a pessoa precisa acidificar o estômago. Então, nesse caso, a kombucha pode até contribuir para o tratamento. O lance é, se tem refluxo, se tem gastrite, se tem pirose, que é a azia constante, deve procurar o gastro para identificar qual a causa, para saber se pode ou não fazer o uso de bebidas ácidas. Tá bom? Tá, gente, ó. Temos participações técnicas também. Ele é 3 em 1, ele mostra o fermentador, ele responde as coisas aqui nos comentários, traz água pra mim. Gostei dessa live assim com o ajudante. Extratos de óleos para saborização. Será que é óleos essenciais que você está querendo dizer? Tem uma amiga, para quem gosta de óleos essenciais, assim, eu entendo um pouco sobre óleos essenciais, estou começando ainda nisso. Mas tem uma amiga que é Rosimara, o IG dela é Cozinha da Vitalidade. Ela tem, assim, muito conhecimento sobre aromaterapia e ela faz saborizações com óleos essenciais de uma maneira segura, porque óleos essenciais não são brincadeira, então tem que dar uma olhada nos efeitos físicos, nos efeitos vibracionais deles, ver se é compatível com o que você quer, e a quantidade também não pode ser excessiva. Então, se for isso, sobre óleos essenciais, entra lá no IG dela. Ela tem um grupo que fala só sobre saborização com óleos essenciais. Então, ela vai conseguir falar melhor com você sobre isso. Coloquei o link dos chás indicados pela Gil, o Beni está falando. Quem quiser comprar chá, gente, no meu IG aqui, ó, o Clube da Kombucha, você clica lá, clica no link da bio, tem assim, chás para kombucha. Aí você clica que vai ir direto para o site da Chador, onde eles prepararam uma seleção dos chás mais indicados para kombucha. Como faz o extrato de beterraba? Tem aqui no feed, você vai dar uma descidinha lá no meu feed e tem a receita certinha do extrato de beterraba.
Dá pra você fazer uma salada depois com a beterraba que você usou para fazer o extrato, você pode fazer uma salada de beterraba fermentada, fica super gostoso. Kombucha Teca, apenas os óleos do Terra são recomendados pelo Lucas Montanari, os óleos do Terra para fazer saborização com óleos essenciais, né? Faço chá concentrado, diluo com água filtrada no carvão ativado. Preciso ferver essa água da diluição? Se ela é filtrada no carvão, não precisa ferver não, você vai adicionar direto. Meu extrato de espirulina não deu certo, eu não coloquei na bebida e ele ainda ficou com resíduos. Quando coloquei na bebida ainda ficou com resíduos. Pode ser que você tenha agitado antes de saborizar a sua bebida. Porque o extrato de espirulina, você vai agitando com o passar dos dias para ele puxar a cor ali da espirulina e depois você tem que deixar ele parado. Tipo, deixa uns 2 dias parado para ele sedimentar. Depois que ele sedimentar todinho e ficar só aquele extrato com a cor da espirulina e a biomassa embaixo, você troca de vasilhame. Pega aquele líquido que ficou e troca de vasilhame. Porque aí você vai usar só esse líquido, não vai homogeneizar ele, vai usar só ele para saborizar e aí sim você não vai ter resíduos na sua bebida final. Porque você não vai ter mexido ali no extrato, né? Porque senão realmente ele vai suspender os resíduos que você fez a sedimentação ali. Fique de olho nas redes sociais, em breve temos muitas novidades, o Benício está falando. Gente, eu amei a live, espero que vocês tenham gostado, vou tentar salvar, colocar em aulas gravadas, se eu conseguir eu aviso vocês e vamos ver quanto tempo vai demorar essa fermentação aqui, porque aí a gente vai voltar com outra live para a gente fazer a saborização. Depois eu vou colocar uma votação para a gente definir qual técnica vamos usar para saborizar essa bebida aqui. Aí vocês colocam para mim, vou colocar lá assim, saborização simples, pré-saborização, extratos, e aí vocês me digam o que vocês querem ver de técnica de saborização, e aí a gente faz com essa daqui. De repente depois a gente faz com outras técnicas também. Mas como tem pouco, né, 2 litros só, vamos saborizar com uma técnica só, tá bom? Muito obrigada para quem participou, muito obrigada meu ajudante. Ele vai vir aqui dar um tchau pra vocês. Obrigado pela participação de todo mundo aí, viu? Tomara que vocês tenham gostado, gente. Depois vocês me contem. Fica ali pra você apertar pra mim. Pra você tirar pra mim. Depois vocês me contem o que vocês acharam. Deixem nos comentários pra mim lá na... Não faz isso. Deixem nos comentários pra mim lá no Reels, que eu vou gravar a calibração disso aqui, ó. Deixem o que vocês acharam lá pra mim. E aí, semana que vem estamos de volta. Muito obrigada pra quem viu. Beijo, amigos. Beijos pra todos. Tchauzinho. Pode ir. Tem que apertar direito. Aperta ali, ó. Encerrar.